Olá, meus amigos, paz do Senhor Jesus para todos vocês, que a paz do Senhor esteja na sua vida, no seu lar, na sua família. Nessa manhã eu quero mais uma vez compartilhar com vocês mais uma palavra do Senhor Jesus, ainda que de uma maneira muito simples. A palavra do Senhor, a palavra de Deus é o caminho que nos conduz, nos ensina o caminho para que nós tenhamos a vida eterna. Mas antes de eu ler a palavra, quero pedir para você, se você não se inscreveu, se inscreva, também deixe um like para fortalecer o canal, deixe um comentário, legal aí para a gente poder seguir em frente e para que outras pessoas também possam ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz aqui, está escrito que não volta para Deus vazia. Certamente ela encontra alguém e ela vai ajudar esta pessoa, às vezes numa situação difícil, às vezes passando por algum problema, dificuldades. A palavra de Deus vai encontrar esta pessoa e vai abençoar esta pessoa que crê e tem fé. E nós vamos ler hoje aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo aqui, já no versículo 21, que está escrito assim: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Daí o 21 começa assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Nós vemos que maravilhosa é esta palavra que nos fala aqui da fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Antigamente, antes de Jesus Cristo, existia a lei. Porém, a lei era assim uma lei bem severa e ninguém cumpria a lei. Em algum lugar, de alguma forma, as pessoas pecavam e então era feito aquele sacrifício com animais, com sangue ali naquelas fogueiras. Tinha todo aquele sistema para fazer aquele sacrifício pelos sacerdotes. Mas depois, então, de muitos anos, veio o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, para fazer um sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus. Então Jesus, o próprio Filho de Deus, veio, fez esse sacrifício santo e perfeito e agradável a Deus, morrendo na cruz, foi maltratado, foi cuspido na sua face, sofreu ali muitos tipos de maus tratos e morreu pendurado naquela cruz, cravado. Por quê? Porque ele quis então fazer um sacrifício perfeito, ao qual então cobriu o pecado, pagou o preço de todo aquele pecador que crê no seu santo sacrifício, seja salvo através desse sacrifício. Então, meus amados, através do sacrifício do Senhor Jesus, pela fé, crendo e pela fé, somos salvos por este sacrifício. E não há outra maneira que possamos fazer para que sejamos salvos. Não existe outro jeito para a salvação. Se você está me ouvindo e se você ainda não crê desta forma, você fique sabendo que é necessário
crer desta forma para que seja salvo, porque não adianta nós fazer outras coisas achando que vamos então obter o perdão e ser salvo, ou seja, antes de morrer ou depois da morte. A salvação é através da fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, porque este foi a maneira que Deus fez para resgatar o ser humano. A palavra diz aqui, nós acabamos de ler, não é? Que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Não houve jamais alguém, mesmo aqueles profetas que foram usados por Deus, que Deus fez maravilhas através da vida deles, né? Mostrando o poder de Deus e falando de Deus para as pessoas. Mesmo aqueles, eles são salvos através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É através do sangue de Cristo, esse sacrifício santo e agradável a Deus, é que somos salvos. Eu gosto de falar bastante, né, dessa forma, porque é muito comum a gente ver as pessoas que falam em Deus, até falam em Jesus, creem em Deus, creem em Jesus, porém, eles não conhecem ainda, né, como é que nós temos que fazer para ser salvos. E às vezes até alguém disse, nós já ouvimos pessoas que dizem: ah, foi Deus que me fez, então certamente Ele vai dar um jeito de me salvar. Mas Ele já deu um jeito, né? Essa pessoa falou dessa forma porque ainda não conhecia. Mas Deus já deu o jeito. Deus já entrou com providência e providência divina para que você seja salvo. Meu querido, minha querida, amigos que me ouvem. Então, o jeito que o Senhor Deus deu é através do sacrifício do Senhor Jesus. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, porque assim quem cometesse pecado tinha que então pagar pelo pecado, né? E a pena pela lei, existia uma pena bem severa para aqueles que pecassem. Havia pecados que tinha que morrer, as pessoas eram até apedrejadas, né? Mas hoje não precisa ninguém ser apedrejado. Nós precisamos apenas crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, confessar os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, que pecamos, pedir perdão a Deus, então aceitar Jesus, e desta forma nós somos salvos. Quando nós partir deste mundo, estando nós nesta fé, nesse caminho, o Senhor Deus nos recolhe a nossa alma e espírito para estar com Ele, ou aonde ali Ele por bem achar de colocar, né? Mas Deus é que toma providência. Este é um estudo para outra ocasião, né? Não é agora, mas eu quero dizer para vocês, se você ainda não crê desta forma e você deseja obter a sua salvação, ser salvo quando você partir desse mundo, creia no sacrifício do Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, tenha fé, porque Deus é poderoso para nos salvar. Tá certo? Essa é a palavra de Deus que eu deixo para você, para o seu coração nesta manhã. E Deus nos salva, também nos abençoa nesta vida. Ele cura, salva, transforma, liberta de qualquer tipo de problema que você possa estar enfrentando. Deus é poderoso para te abençoar. Receba essa palavra nesta manhã, porque ela vem do trono de Deus para a nossa vida. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém.